Queria muito que desse pra ver a minha camiseta do Hotel Overlook. Será que tá aparecendo? Não sei, mas enfim, é uma camiseta muito linda. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está mais um vídeo aqui no nosso Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Vocês são normais, não importa, somos mais. Brincadeira, é no Bug Galaxy. Eu acho que ela tem muito minha idade agora, né? Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar boas-vindas a quem chegou recentemente no canal e de agradecer a quem já me acompanha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixem o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Não esqueçam de comentar e da gente conversar aqui, e é muito bom ter esse engajamento de vocês. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Você já leu livros em que existem livros fictícios dentro das histórias? Não é raro a gente se deparar com histórias em que a gente tem personagens que são leitores, como nós, ou até mesmo escritores. E é nesse momento que os autores dos livros, então, se acabam aí de fazer referências às outras obras que realmente existem. Mas nós também temos referências de livros de ficção dentro de histórias, né? Ou seja, são livros que foram criados só para aquele livro específico. Eu, particularmente, eu sempre fico muito curiosa para ler essas obras fictícias, ainda mais quando elas são elogiadas na narrativa, quando elas são importantes na narrativa, quando os personagens se apaixonam por esses livros que não existem e que são criados apenas na imaginação do autor. E é sobre eles que eu vou falar hoje. Eu separei alguns desses livros dentro de livros, dessa Bookception, enfim, livros dentro de livros, e deixam a minha curiosidade leitora super aguçada. Então, bora! Pausa pro meu café, senão vai esfriar. O primeiro livro fictício que eu quero muito ler é A Crisálida de Ar. E ele aparece dentro do universo de Unkyo 84 do Haruki Murakami. Unkyo 84 é uma trilogia de realismo mágico e a história principal dessa trilogia gira em torno deste livro fictício chamado A Crisálida de Ar. E do que se trata esse Crisálida de Ar? É uma história de ficção escrita por uma garota de 17 anos que chama Fukaeri, e ela é uma garota meio incomum. Ela é muito bonita, mas ela é muito calada, ela é muito misteriosa. O Tengo, que é um dos personagens principais de Unkyo 84, ele é contratado para ser um ghostwriter e pegar essa história e dar uma embelezada nela, né? Então ele pega, dá um tapa na história da menina e o livro acaba virando um best-seller. A trilogia, então, de Unkyo 84 gira em torno da escrita desse livro, dessas personagens que estão aí. E a história da Crisálida de Ar, ela é ficcional, mas ela se entrelaça com a realidade vivida em Unkyo 84. E é uma história que ela parece ser infanto-juvenil, é a história de uma garota que vive numa comunidade religiosa, bem isolada, e um dia ela se depara com o que ela chama de um povo pequenino, que são pequenos homens, que começam a criar a partir do nada, do ar, uma crisálida de ar. E é uma fantasia também, e o Murakami diz, né, que é um livro muito bem escrito, ele virou um best-seller. Então o Tengo escreve muito bem, ele se empolga muito para escrever, e eu fiquei muito curiosa para ler essa obra de ficção. Então eu acho que é um livro que eu teria aqui na minha estante, A Crisálida de Ar. Próximo livro fictício que eu adoraria ter na minha estante é Piratas Gays. Ih, doutor, tô tendo um problema seríssimo. Sabe o que acontece? Eu tô vendo tudo dobrado. Aí o médico falou assim, bom, então a senhora corta tudo pela metade. Agora só toma cuidado na hora de tomar banho com o seu marido, né? E esse livro, ele tá aqui no universo de 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Então, Piratas Gays é uma história que, obviamente, se trata de piratas gays. Então, aqui dentro de 1 Milhão de Finais Felizes, a gente tem um personagem que é o Jonas. Ele trabalha numa cafeteria. E um dia, ele atende um cliente, que é um garoto super bonito, e ele fica super atraído. Ele começa a escrever uma história usando esse menino que ele conheceu como um dos personagens principais. E o Jonas, que é o nosso protagonista de 1 Milhão de Finais Felizes, ele é uma personagem muito bacana, porque ele tem várias ideias para livros, ele carrega um caderninho pra lá e pra cá, ele anota as ideias, mas ele nunca consegue concluir suas histórias. Mas Piratas Gays é uma história que a gente vai acompanhando aqui no decorrer do livro, e você cria muita empatia pelo Jonas e pelos problemas que ele passa. E essa parte do Piratas Gays, que é um livro dentro de livro, eu acho que foi um recurso muito legal do Victor, porque te dá uma dimensão, uma profundidade maior, até pra você conhecer a personagem principal. E assim, tem coisa mais legal do que piratas? Só Piratas Gays, né? Então, assim, eu super teria esse livro. E foi um toque muito bacana aí do Victor dentro de 1 Milhão de Finais Felizes. Próximo livro fictício é um livro de fantasia dentro de outro livro de fantasia, e é O Coração de Tinta, que é um livro homônimo que existe dentro de Coração de Tinta. Então, O Coração de Tinta é um livro fictício que aparece aqui dentro, e na história é uma alta fantasia, né? Então, Coração de Tinta é uma alta fantasia que a gente tem personagens, um vilão cruel, é um reino místico onde a gente tem criaturas fantásticas, muita magia, e parece ser realmente épico. No primeiro livro da trilogia, que é esse aqui, né? O Coração de Tinta, as personagens desse livro, elas acabam saindo
saindo e vindo pro mundo real, porque o Mo, que é um dos personagens principais aqui do livro, ele tem esse dom. Então quando ele lê em voz alta, ele acaba trazendo personagens pro mundo real. E eu fico imaginando como deve ser a leitura deste Coração de Tinta, desse livro ficcional escrito pelo Fenoglio. Parece ser realmente um livro incrível, e do jeito que a autora descreve, parece ser um livro fantástico. Eu tenho muita curiosidade de ler, e eu adoro fantasia. Então é um tipo de livro que com certeza eu teria na minha estante, e eu tenho muita curiosidade de ler. Queria muito que a Cornélia Funke se inspirasse e escrevesse aí o Coração de Tinta do Fenoglio, né? Não só da trilogia. Próximo livro que eu vou citar aqui, ele não é uma fantasia, e ele acontece dentro de um YA. E o livro se chama Uma Aflição... meu Deus, não consigo falar o nome desse livro. E o livro se chama Uma Aflição Imperial, do autor Peter Van Houten, que também é fictício, e ele aparece aqui, ó. A Culpa é das Estrelas, do John Green. O livro fictício, Uma Aflição Imperial, é um livro preferido da Hazel, que é a nossa protagonista de A Culpa é das Estrelas. E a Hazel, né, nossa protagonista aqui, ela é uma garota, uma adolescente, que ela tem um tipo de câncer, ela teve uma metástase, então pegou os pulmões dela. E este livro preferido dela, Uma Aflição Imperial, a protagonista também tem um câncer. É uma menina que chamava Ana, e ela tinha um tipo de câncer que era uma leucemia e incurável. Então a Hazel, ela se identifica com essa personagem, ela gosta muito desse livro, ela é obcecada pelo livro, e ela fica muito incomodada, porque o autor, esse Peter Van Houten, ele terminou o livro de uma forma que a Hazel ficou muito intrigada. Ele simplesmente parece que ele parou do nada, como se a menina que estava contando a história não tivesse conseguido terminar o livro porque tinha morrido. Enfim, ficou um final super aberto, e a Hazel fica muito louca por causa desse livro. E apesar de A Culpa das Estrelas não ser um dos meus livros preferidos, Uma Aflição Imperial aparece com tanto destaque aqui nesse livro que eu fiquei com muita vontade de ler e de conhecer. E quando eu li pela primeira vez, essa obsessão dos personagens por isso, por ir atrás do autor, enfim, me levantou muita curiosidade. Então por isso que eu trouxe ele aqui nessa listinha. Próximo livro que eu vou trazer aqui, ele é uma enciclopédia. E é uma enciclopédia muito especial porque é a Enciclopédia Galáctica que aparece na trilogia da Fundação do Isaac Asimov. Gente, o que é essa Enciclopédia Galáctica? Todo o conhecimento da humanidade transcrito num lugar só. Tem um personagem na trilogia da Fundação que é o Harry Seldon, e ele é um matemático, ele é um sábio, e ele prediz o futuro através de probabilidade, fazendo uns cálculos do que o Asimov chama aqui de psicohistória. Então é como se ele usasse uns cálculos de acontecimentos do passado e com matemática e probabilidade, enfim. E ele chega à conclusão de que no futuro o Império Galáctico vai ruir, a gente vai perder todo o conhecimento que a gente vai ter acumulado aí, né, nesse futuro. Então, pra gente se blindar disso, ele fala, vamos chamar uma galera e vamos escrever uma enciclopédia galáctica com todo o conhecimento que a gente já adquiriu em toda a história da humanidade. Você já imaginou como seria você ter todo o conhecimento da humanidade numa enciclopédia? Como deve ser acessar esse conhecimento, essas informações? É uma doideira, isso me empolga demais. Eu gosto muito da trilogia da Fundação. A Enciclopédia Galáctica, eu imagino ela, tipo, muito gigante, do tamanho de uma sala, assim, sabe? Um livro meio roots, grandão, tipo o livro das regras dos Padrinhos Mágicos. E, inclusive, é tão legal essa ideia da Enciclopédia Galáctica que o Douglas Adams, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias, então ele faz meio que uma sátira falando do próprio Guia do Mochileiro. É como se fosse todas as informações do universo num lugar só, para o mochileiro, né, não se perder e saber tudo sobre o universo mapeado. E trazendo informações oportunas aí para quem quiser visitar novos planetoides. Próximo livro fictício dessa minha listinha aqui de livros dentro de livros é um livro que eu li faz muito tempo, até hoje ele me intriga muito, e é A Sombra do Vento. Assim como no Coração de Tinta, o nome desse livro fictício também é o mesmo nome da obra original. A obra original é a do Zafon, né, A Sombra do Vento, e esse livro fictício também chama-se A Sombra do Vento. Então esse livro, ele parece ser muito incrível. Ele foi encontrado pela personagem principal, Daniel, em uma biblioteca secreta cheia de livros abandonados, esperando para serem lidos, descobertos, explorados. E o Daniel encontra aí um exemplar de A Sombra do Vento e ele começa a ler e ele acha tão incrível essa obra, ele fica muito obcecado, ele resolve pesquisar mais sobre o autor e descobrir sobre essa pessoa que escreveu o livro. E ele descobre que o autor, que é o Julián Caraz, é muito misterioso, ele meio que tá isolado também. E pra piorar, o Daniel também descobre que esses livros, vários exemplares de A Sombra do Vento, estão sendo queimados. Então essa obra ganha uma dimensão muito maior porque ela é permeada de mistérios, ela tem um escritor misterioso, ela está sendo queimada, ela estava numa biblioteca de livros esquecidos. Então o Daniel fica muito obcecado por isso e, obviamente, eu, leitora, também fiquei quando eu li esse livro do Zafon. E também, obviamente, gente, fiquei muito, muito curiosa pra ver essa biblioteca que aparece no livro da Sombra do Vento. O Zafon tem um jeito com as palavras que é incrível, assim. Inclusive, é um livro que eu preciso reler porque eu li há muitos anos.
Próximo livro dessa listinha é Liberte Meu Coração, escrito por ninguém menos que a princesa Mia Thermopolis da Genóvia. Isso mesmo, gente. É um livro escrito pela princesa Mia, daqui da série do Diário da Princesa. Então, durante a série toda do Diário da Princesa, que hoje consiste de 11 livros, né? Mas, sobretudo, nesse 10º livro aqui, o Princesa para Sempre, a gente acompanha toda a trajetória da Mia se descobrindo como uma escritora, porque também, né, haja diário, porque a menina, ela escreve 11 livros, imagina quanto papel que ela não desperdiçou, né? Escrevendo. Mas enfim, então a Mia, ela se descobre como uma escritora, ela gosta muito de escrever. Então, nos últimos livros aí, ela decide publicar um livro, mas com pseudônimo, porque ela tinha um pouco de vergonha de publicar o seu livro, ainda mais porque ela escreveu um romance de época com muitas cenas hot. E esse livro é o Liberte Meu Coração. E apesar de esse não ser muito meu tipo de leitura, eu não curto muito romance de época, eu não curto livro hot, mas eu com certeza leria por ser um livro escrito pela Mia. Ah, e fun fact, a Meg Cabot, né, a autora, ela realmente escreveu Liberte Meu Coração. E ela publicou aí com o nome da Mia Thermopolis e eu achei isso muito legal. Inclusive tá na minha lista já faz um tempo, mas eu tô enrolando um pouco pra ler, porque como eu comentei, é livro de época e hot, não me interesso muito, mas eu tô muito curiosa pra ler, porque eu tenho todo esse apego emocional com a Mia. Então, Liberte Meu Coração é um livro fictício, que existe dentro de uma série, mas a autora também fez o grande favor de publicar pra gente dar uma olhadinha. Próximo livro, então, que aparece aí dentro de um livro. Ele é um livro fictício, mas ele não é um livro de ficção. E eu vou falar de Hogwarts, uma História, escrito pela Bathilda Bagshot, e ele aparece aqui dentro do universo de Harry Potter. Então, Hogwarts, uma História é um livro gigante com milhares de páginas e é o livro de cabeceira da Hermione, né? Nossa bruxinha preferida, personagem mais maravilhosa do mundo. E é então um livro de não ficção dentro do universo Harry Potter que vai trazer todos os detalhes e toda a história de Hogwarts, né? O castelo de magia e bruxaria, que funciona como uma escola para as crianças da Grã-Bretanha. Gente, muito difícil falar Grã-Bretanha. Para as crianças inglesas. Então, em Hogwarts, uma História, a gente vai ter sobre os fundadores, sobre as casas, sobre as coisas que aconteceram ali, as pessoas que passaram por lá, as peculiaridades do castelo, os fantasmas, enfim, toda a história de um dos lugares mais incríveis da literatura de fantasia. E assim como a Hermione, eu acho que esse é o tipo de livro que seria meu de cabeceira. Eu ia ficar muito curiosa pra ler, ainda mais que eu também seria uma garota trouxa, né, sem pais bruxos. Então imagina você ter essa oportunidade de ter um livrão ali contando toda a história de um dos lugares mais mágicos do mundo. E eu fico aqui pensando com os meus botões, como ele deve ter precisado de muitas atualizações depois do último livro de Harry Potter. E o último livro que eu vou trazer aqui é a última série de livros da Sociedade de Tricô de Willow Grove. É uma série de livros escrita pela autora Tess Thorne, que aparece aqui num dos contos de escuridão total 100 estrelas do King. E é no conto O Gigante do Volante. A protagonista desse conto, do Gigante do Volante, ela chama Tess, e ela é uma escritora, então, de uma série de livros investigativos, uma linha meio Agatha Christie, e as personagens principais desse livro são senhorinhas que passam o tempo todo tricotando, discutindo sobre investigação e resolvendo crimes. E a Tess, né, que é a autora dessa Sociedade de Tricô de Willow Grove, ela é reconhecida por essa série de livros, uma série que faz relativo sucesso, né? E, inclusive, esse é um dos ganchos pra gente começar a trama do conto de O Gigante do Volante, porque a Tess, ela é convidada pra dar uma palestra, fazer uma sessão de autógrafos num clube do livro, pra falar, então, dessa série das vovozinhas. E é quando a nossa história começa. E é muito interessante porque a personagem principal no conto, ela passa por umas situações bem difíceis e ela conversa com uma das senhorinhas dentro da cabeça, assim, tipo, como se fosse uma Miss Marple, assim. Cara, é muito legal, eu gostei muito, eu queria muito ler essa série de livros das vovozinhas investigando crime. E uma das características mais fortes do King, que a gente sabe, é que ele gosta muito de criar personagens e escritores como ele. Assim, dos livros que eu li do King, eu pensei em vários pra trazer aqui, porque imagina que legal você ler os livros da série da Misery, né, que aparece no próprio livro Misery, ou da série do Jimmy Gold, que aparece em Achados e Perdidos, que é da trilogia do Mr. Mercedes. Mas eu escolhi essas da Sociedade de Tricô porque aparece num conto e é muito forte, é muito bacana, e eu fiquei, nossa, quero muito ler, mas quem sabe eu não traga outros livros dentro de livros aí do King numa parte 2 desse vídeo. E é isso, gente, esses foram aí os livrinhos que eu trouxe, em que a gente tem livros dentro de livros, ficção dentro da ficção, bookception, inception de livros, enfim, como vocês queiram chamar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei montar o roteiro desse vídeo, porque eu fiquei relembrando de muitas coisas. E eu acho aí que tem material até para uma segunda parte desse vídeo. Então eu até convido você para deixar nos comentários se tem algum livro dentro de livro que você tem muita vontade de ler. Então, gente, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam que todos os livros que eu cito, eu sempre deixo o linkzinho ali na descrição, se vocês quiserem comprar com o meu link da Amazon, acaba ajudando bastante o canal. E o meu café ficou morno. Bom, gente, eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!
somos mais. São inteligentes.